Boa noite, boa noite. Pronto. Voltando à nossa programação normal de fazer lives nas segundas-feiras. Sentiram minha falta? Tava com saudade? Viram qual é o tema de hoje? O tema de hoje é... Ops. Trocou meu alarme aqui. A reforma tributária não mudou a CLT, mas mudou o custo de manter as pessoas nela. Gente, o ano virou. 1º de janeiro começou a valer um monte de coisa nova, porque, o governo fez aí várias medidas, várias leis para aumentar a arrecadação. E o aumento da arrecadação reflete no caixa das nossas empresas. Você já está preparado? Já está preparada? Eu tenho vários métodos sobre isso. Por que eu tenho vários métodos sobre isso? Eu não sei o quanto você já me conhece, o quanto você já acompanhou dos meus conteúdos desde 2021, quando eu vim para a internet, até o ano passado. O quanto você já acompanhou já fez meus cursos, ficou só aqui no gratuito, fez meus webinários, virou meu cliente, enfim, muita coisa está acontecendo. E eu tenho propriedade para vir aqui falar com você sobre tudo isso, porque eu sou advogada e contadora. Eu tenho 42 anos de idade. Eu tenho 20 anos de carreira. Primeiro, eu fiz a contabilidade. Abri o meu escritório de contabilidade. Então, eu abri um CNPJ de escritório de contabilidade. Depois de alguns anos, eu percebi que eu queria ajudar os empresários a contratar os autônomos, os MEIs, os PJs, os sócios de serviço. Só que eles não traziam esses problemas, esses interesses para mim quando eu era contadora. Conversando com a minha mãe, que a minha mãe era dona de restaurante, Por mais de 30 anos, meus pais tiveram restaurante. Conversando com a minha mãe, ela falou: filha, não é para os contadores que os clientes contam as coisas que eles fazem errado. O que eles fazem errado, eles contam para os advogados, porque eles têm medo de ser processado, de perder processos judiciais. Então, quando um fiscal do Ministério do Trabalho visita a sua empresa e encontra ali pessoas trabalhando de forma irregular, ele vai te autuar, ele vai te multar. E você vai procurar um advogado para te defender. Caso o Ministério Público do Trabalho abra um inquérito civil contra a sua empresa, que pode ter sido via denúncia, ou pode ter sido um ofício do juiz trabalhista enviado para o Ministério Público do Trabalho, você vai procurar um advogado para te acompanhar nesse inquérito civil, porque ele pode terminar na assinatura de um TAC, que é um termo de ajuste de conduta, e que se você assinar, ele tem mais poder do que uma sentença. Eu sempre digo, jamais assine um TAC. É melhor você perder numa ação judicial do que você assinar um TAC. Esse TAC do Ministério Público do Trabalho, ele vai valer para sempre. Ele fica imutável. Só que a empresa não é imutável. A empresa ela vai mudando de acordo com a evolução do quadro, do tributário, dos custos de emprego, como agora. Agora a reforma tributária e várias outras leis estão trazendo muita novidade. Então eu tenho propriedade para falar porque eu não sou uma pessoa que copia o conteúdo de ninguém. Eu sou uma advogada e uma contadora com 20 anos de prática que te ensino aquilo que eu ensino para os meus clientes. Um conteúdo autêntico, autoral. Tudo que você vê aqui no meu perfil, eu crio, eu elaboro.
E aí, claro, a minha agência que cuida da minha conta, que faz o meu marketing, tem social media, vai lá e deixa mais bonito. Mas fui eu que escrevi cada um dos textos, cada uma das linhas. Você vai querer ficar lendo e interpretando toda essa legislação que está nascendo? Não é seu papel. Você é dono de uma empresa. Você tem que captar clientes para a sua empresa. Você tem que fazer marketing, você tem que fazer comercial. Não é que você vai fazer, você vai colocar pessoas para fazer e você tem que gerenciar essas pessoas. Você tem que se preocupar em colocar na sua empresa as mais modernas máquinas, equipamentos, tecnologia. Você tem que colocar pessoas que vão trabalhar, vai ter que treinar essas pessoas. Então você vai ter um monte de coisa para fazer. E além disso, você não pode alegar o desconhecimento da lei para deixar de cumpri-la. Só que você consegue conhecer tudo que a lei determina para o seu negócio? Olha, primeiro, você atende clientes. Então você tem consumidores. A primeira legislação que você tem que seguir à risca é o Código de Defesa do Consumidor. Agora, você também contrata pessoas. Então, você também precisa respeitar e aplicar a Consolidação das Leis do Trabalho, a CLT, as convenções coletivas do sindicato, da categoria que a sua empresa tem que seguir, que é pela atividade preponderante da empresa, que a gente faz o enquadramento sindical. Se você contrata prestadores de serviço, você tem que conhecer a normativa do Código Civil sobre a contratação dos prestadores de serviço. Você também tem que conhecer a legislação do estagiário, se você contrata estagiários para sua empresa. Então, eu já te falei do Código de Defesa do Consumidor, já te falei do trabalhista, só que todos nós pagamos impostos. Então, além disso, você tem que respeitar e cumprir as normas tributárias. E aqui nós temos um outro grave problema que envolve o contador versus o advogado. Eu fui contadora, eu fui proprietária de escritório de contabilidade. Enquanto contadores, a gente só quer aplicar a lei. Então, a pergunta-chave do contador sempre é: onde que isso está na lei? Qual é o artigo da lei? Quando eu dou aula para contadores, eles sempre me perguntam: qual é o artigo da lei? Isso está em qual instrução normativa da Receita Federal? Isso está em qual norma regulamentadora do Ministério do Trabalho? Mas aí nós temos um outro grave problema. Sabe qual que é o outro grave problema? A Justiça do Trabalho e a Justiça Federal e a própria Justiça Civil, quando julga o consumidor. Então, a Justiça do Trabalho vai julgar todos os assuntos trabalhistas e de prestadores de serviços sem CLT. A Justiça Federal vai julgar todos os assuntos tributários. E a Justiça Civil vai julgar os seus assuntos de consumidor. O problema é que quando os juízes julgam, eles julgam de uma forma que parece diferente do que está na lei. Sabe por quê? Porque o juiz é o intérprete e o aplicador da lei. Então, a gente pega esse outro agravante, por quê? Porque o seu contador quer aplicar a lei crua. A instrução normativa da Receita Federal, a norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Mas, todavia e inobstante, o juiz julga diferente. Então, o que eu trago para você, enquanto advogada praticante há 20 anos e contadora, então eu respeito a opinião dos contadores, eu respeito a opinião dos advogados, mas eu não vou me importar com elas, porque a única opinião que me interessa e que é a que eu trago aqui para você é como a justiça julga. É isso. Porque na hora que você é processado,
É lá que você vai pagar condenações absurdas, altíssimas, violentas, que vão detonar o caixa da sua empresa. Você está preparado para isso? Aquelas pessoas que você conhece, com quem você troca figurinhas sobre empreendedorismo, estão preparadas para isso? Então, clica nesse botãozinho aí agora, vocês aqui do TikTok, vocês aqui do Instagram, clica agora nesse botãozinho aí que é um aviãozinho, uma setinha de compartilhar. Compartilhe. Chame pelo menos um empresário ou uma empresária, de preferência do ramo de serviço, que é onde eu sou especialista. Eu não lido muito com indústria zero. Comércio dá, serviço dá. Agora, indústria nem se aplica os métodos que eu ensino aqui, tá? Clica nesse botãozinho, compartilhe, convida, fala, olha, essa advogada vai começar agora a ensinar os impactos da reforma tributária na CLT. Por que a reforma tributária, de forma indireta, vai aumentar os seus custos de emprego? Vamos lá? Preparados? Preparada? Então joga aí uma reação para eu poder aproveitar e beber uma água, porque eu estou com sede. Enquanto isso eu estou também colocando o meu roteiro aqui. Na sequência eu fiz um roteiro para vir falar com vocês. Você acha que fica assim ao léu perdido? Claro que se você fizer... Olha lá, o Marco falou, olá Bruna, olá Marco. Claro que se você fizer pergunta, eu vou terminar meu raciocínio e vou responder a sua pergunta. Mas para não ficar uma coisa assim que você fala, ela falou e não falou nada. Não, eu tenho um roteiro aqui para seguir. Um roteiro. E eu sei que você que está me assistindo aqui no Instagram, eu trato vocês aqui do TikTok, aqui do Instagram, como iniciantes. Porque você está me conhecendo agora, você está me vendo, você não sabe ainda se você pode confiar em mim. Eu falei que ia beber água, deixa eu beber água. Enquanto isso, você compartilha e chama as pessoas. Olha meu copinho aqui da praia. Eu tô em Guarapari, Espírito Santo. Eu adorei uma piada que eles fizeram, né? Que eles falaram assim... A Rússia invadiu a Ucrânia, o Trump sequestrou o Maduro e os mineiros invadem Guarapari. Eu sou mineira, então eu invado Guarapari sempre, eu tenho casa aqui em Guarapari. Então eu estou aqui, hoje vai ser aguinha de coco porque faz bem para evitar minha neuralgia. Hugo disse, oi, doutora Bruna, boa noite. Boa noite, Hugo. Olha lá o Área 51 Neto. Tá sempre, gente, o Neto não perde nenhuma live. Eu fiquei um período de férias, vocês devem ter notado, né? Eu fiz no começo de dezembro, aí tirei férias, aí hoje eu tô voltando das férias, embora eu ainda esteja aqui em Guarapari, mas essa semana eu volto para Belo Horizonte. Então vamos lá? Preparados? Cadê as reações? Tá todo mundo me ouvindo bem, direitinho? O áudio tá bom aí? Fale agora ou cale-se para sempre, porque eu vou começar a aula. Então, se tiver um áudio ruim, agora é a hora. Se a imagem estiver ruim, agora é a hora. Compartilhar e chamar pessoas para não perder esse conteúdo, agora é a hora. Então, vamos lá? Não sei se vocês estão me ouvindo, vocês não falam nada, não reagem, vocês estão tudo... Que isso? Surdo, mudo, né? Tá tudo bem aí com vocês? Vocês estão dirigindo? Vocês estão vivos? Ah, o Neto respondeu, sim, estou entendendo e ouvindo bem, obrigada. Ah, agora o pessoal do Instagram aqui ativou. Venha me visitar em Castelhano. Uau, Castelhano, é aqui perto, Castelhano? Aqui perto tem Muquiçaba. Ah, Luimar, bem-vinda, Luimar querida, minha aluna. Castelhano é aqui perto, não é? Não sei se vai dar tempo, que eu vou embora agora, quarta-feira. Mas eu vou voltar, tá? Tem grandes planos. Eu vou me mudar aqui para Guarapari em um futuro não muito distante, tá? Casa que eu já tenho há 11 anos. Mas são cenas do próximo capítulo, depois eu conto. Mas deve ser aqui perto, pra você ter falado isso, deve ser aqui perto. Então vamos lá, pessoal. Papel e caneta na mão.
O Hugo falou, posso fazer uma pergunta fora do seu programa de aula? Não, tem que ser dentro do assunto de hoje, Hugo, senão você tem que mandar no privado, tá? Porque eu tenho um roteiro aqui pra seguir, então eu preciso que seja dentro do roteiro, senão eu vou ficar toda perdida. Ótima pergunta do Hugo, tá? Ele falou assim, posso fazer uma pergunta fora do escopo de aula? Não, por favor, não. Faça uma pergunta dentro do tema da aula, tá? Ah, Castelhano, barraca 8, ó. Deixa eu printar aqui, uma hora eu vou, tá? Ó. Printei aqui. Marco. Bruna, você é filha do Ramon? Gente! Sim, Marco. Que isso? A pessoa me achou aqui no TikTok, sabe até quem é meu pai? Sim, eu sou filha do Ramon. Eu moro aqui no condomínio, sou amigo dele. Ah, que bom, Marco. Sou sim, filha do Ramon, a caçula. Então pega papel e caneta e, gente, amigo de papai me achou aqui, viu? Olha. Tá vendo? Adorei. Não, hoje em dia não pode fazer nada errado, viu, gente? Porque tudo tá na internet, ó. As pessoas nos acham. Foi-se o tempo que a gente podia fazer as coisas erradas. Então, vamos lá? Papel e caneta na mão. Anotem aí os ensinamentos. E podem me fazer pergunta, por favor, de preferência dentro do escopo da aula, tá? Pra ficar dentro do raciocínio, senão eu fico perdidinha. A reforma tributária não mudou a CLT, mas mudou o custo de manter pessoas nela, tá? Primeiro, eu vou passar aqui o conteúdo e depois a gente vai entrando nele em minúcias. O salário mínimo aumentou. Não já vou explicando de uma vez, que aí eu não perco tempo. Vamos lá, primeiro item. Dia 1º de janeiro de 2026, o salário mínimo aumentou de 1.518 para 1.621. Talvez isso esteja aí doendo na sua folha de pagamento. Tá doendo? O que você achou disso? Você acha que vai ficar pesado? Mas olha só. Cada empresa tem uma convenção coletiva para seguir de um sindicato. Ah, mas eu não pago sindicato nenhum. Mas você tem que seguir uma convenção coletiva assim mesmo. Vai ser enquadrado pela atividade preponderante da empresa. Então, olha lá no seu CNAE, do seu CNPJ, qual que é a atividade principal, confere se você está enquadrado no sindicato correto, na convenção coletiva correta. É pela atividade preponderante da empresa, tá? Aí, cada convenção coletiva estabelece um piso salarial. Então, ainda que você ache que 1.621 tá pesado, você vai aplicar 1.621 a partir de 1º de janeiro, se os salários que você paga estiverem menores do que esse valor. Ninguém pode ganhar abaixo do salário mínimo. Então, você já joga para 1.621 a partir de 1º de janeiro e olha a convenção coletiva, porque lá pode ter pisos salariais maiores ainda. E aí, se o seu sindicato, se a sua convenção ainda não foi reajustada, se prepara que vai ter dissídio em breve, vai ser reajustado, vai ficar maior ainda, tá? Então, tudo acompanha. E outra coisa que você tem que anotar, existem pisos salariais, salário mínimo estaduais. São Paulo, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, uns 6 ou 7 estados possuem piso salarial próprio, salário mínimo nacional próprios. E aí, quando o governo solta o salário mínimo no dia 1º de janeiro, que agora é 1.621, os estados também aumentam o salário mínimo a partir de 1º de janeiro. Então, São Paulo já aumentou, Rio Grande do Sul já aumentou, Santa Catarina já aumentou. Então, a primeira providência que você tem que tomar agora, em 2026, é aumentar o salário dos seus empregados, respeitando, primeiro, o salário mínimo regional do seu estado. Segundo, a convenção coletiva do seu sindicato. Terceiro, o mínimo nacional, que é 1.621. Se algum salário na sua empresa estiver abaixo desse valor, você precisa pedir para a sua contabilidade colocar este valor. Ninguém pode receber menos do que, no mínimo, o salário mínimo nacional, que hoje é 1.621. Isso vai repercutir em 13º, em férias mais um terço, em insalubridade, em FGTS, em tudo.
Em tudo isso vai repercutir e vai aumentar o seu custo. Então, você já avaliou se esse impacto te obriga, por exemplo, a aumentar o preço daquilo que você vende para os seus clientes? Não deixe isso para depois, não. Senão você pode ter grandes prejuízos, tá? Segunda novidade. A NR1, aquela dos riscos psicossociais, aqueles assuntos de doença mental, de estresse, de burnout e tudo, né? De depressão. Aquela NR1 entrará em vigor a partir de maio de 2026. As multas, se você não aplicar a NR1, são altíssimas. Então, quais são as providências que você tem que tomar agora? Você precisa aproveitar que a NR1 ainda está em fase de implantação, de estudos, de você se preparar para ela. Sua primeira providência agora tem que ser achar uma empresa terceirizada de medicina e segurança do trabalho, que a gente chama de SST, Serviços, Saúde e Segurança do Trabalho. A sigla é Saúde e Segurança do Trabalho. Então, você tem que contratar uma empresa que tenha domínio de tudo e da NR1. Por quê? Porque vai mudar aquele programa anual. Você faz aquele programa anual, PGR, Programa Geral de Riscos, PCMSO, Programa de Controle Médico e Saúde Ocupacional. Nós todos somos obrigados, a partir do momento que a gente tem um empregado, nós todos, inclusive MEI, tá? Eu não tenho nenhum empregado, mas eu tenho aqui um contratado que é MEI. Então, você tem que fazer, porque o MEI é responsabilidade sua dentro do seu programa. Isso não gera vínculo de emprego. O seu MEI o MEI que você contrata como um prestador de serviço, constar no seu programa de geral de riscos, PGR e pela SST, não gera vínculo de emprego. Na verdade, você é obrigado a colocar o seu MEI dentro do PGR, dentro do PCMSO. A própria lei te obriga. Então, a própria norma regulamentadora, quer dizer, né? Que aí fala, mas não é lei. Norma regulamentadora do Ministério do Trabalho. Então, você tem que colocar, tá? Então, você precisa orçar e encontrar uma excelente empresa de serviços de medicina e segurança do trabalho para te atender, que tenha domínio da NR1, sabe por quê? Aqui, eu como advogada, né, eu tenho vários clientes mensalistas. Tem empresas que eu atendo do Brasil inteiro que me pagam honorários mensais. E aí, todo mês, eu cutuco elas, eu leio as convenções coletivas delas, eu mando checklist, eu dou o link para eles agendarem reunião comigo, para a gente fazer reunião. Muitos fazem mensal, inclusive, alguns não fazem todo mês, mas eu disponibilizo a minha agenda todo mês para eles, todo mês. Aí a gente se reúne e eu faço auditoria em tudo isso. Aí eu falo, sua empresa de segurança do trabalho está péssima. Você não está preparado nem para o que já existe e nem para o que está por vir. Então, gente, você fez um mosquito na tela? Coisa que só na praia a gente vê. E aí, você precisa estar preparado, porque as multas são violentas. E quem tem que lançar os eventos desse assunto das NRs lá no E-Social é a empresa de segurança do trabalho, não é o contador. Não é o contador. Por falar em E-Social, entrou em vigor também uma norma do Ministério do Trabalho que foi editada no final de dezembro e começou a valer dia 2 de janeiro agora, em que tudo é no E-Social. Não existe mais papel, não se escreve nada físico, não tem mais CAGED, não tem RAIS, tem nada disso, acabou. Todos os assuntos trabalhistas são dentro do E-Social. E tudo que envolver medicina e segurança do trabalho tem que ser lançado pela empresa que você contrata de medicina e segurança do trabalho. Então não tem, eu não quero contratar, é mais custo. Exato. Toda essa mudança na regulamentação, reforma tributária,
Isenção de imposto de renda da pessoa física até R$ 5.000. Implantação de imposto de renda da pessoa física no lucro, no dividendo, acima de R$ 50.000 por mês. Lei complementar que vai tirar o benefício das empresas do lucro presumido. Então, as empresas do lucro presumido, elas que tinham a folha de pagamento desonerada, ela voltará a ser onerada. Então, vai perder 10% de benefício sobre folha de pagamento. É a lei complementar número 224 de 2025. Ela entrou em vigor em dezembro. Ela está reduzindo em 10% os incentivos fiscais federais nas empresas de lucro presumido. Para e pensa, a sua empresa é lucro presumido? Você sabe se a sua empresa é Simples Nacional, lucro presumido ou lucro real? Você sabe? Porque, gente, tem gente que não sabe. Ah lá, o Ed Motivacional falou, tenho 2 funcionários CLT. Então, você que tem, a partir do momento que você tem 1, você tem 2. Primeira coisa, você precisa contratar uma empresa de medicina e segurança do trabalho. Você tem que ter os programas anuais que chama PGR, PCMSO. Não é mais só para fazer atestado admissional, atestado demissional e atestado periódico. Não é mais. Agora tem a NR1, que vai entrar em vigor em maio de 2026. Hoje eu falei com o meu contador sobre isso que você falou. Pois é. Vocês precisam ficar muito atentos. Muito atentos. Muito. Nessas lives que eu venho aqui nas segundas-feiras e dou, é ótimo. Agenda aí, fala, a Bruna vem na segunda-feira, 8 horas da noite, e ela fala tudo que tá valendo, tudo que tá entrando em vigor. Assistam minha aula. O Neto não perde uma. O Neto tá sempre aqui. Né? Então, gente, fiquem alertas, porque tudo, ó, o aumento do salário mínimo vai aumentar 6, cadê meu total aqui? Vai elevar em até 30% do seu piso nominal. Então, a sua folha de pagamento, só com o aumento do salário mínimo, porque ele gera reflexo em hora extra, ele gera reflexo em insalubridade, em adicional noturno, em 13º, em férias mais um terço, em FAT-RAT-SAT, em Sistema S, em INSS patronal. Só o aumento do salário mínimo já vai dar um efeito de 30% acima do piso nominal. Olha o e-contábil, só passei para dizer que a Bruna é o máximo. Obrigada, gente, obrigada. Ó, o Neto, sempre, você é super legal, parabéns pela sabedoria. Gente, eu tô voltando de férias hoje, vocês estão me elogiando, vou ficar toda metida agora. Brincadeira. Continuemos, tá? Então, aí a portaria que fala que tudo agora é o e-social é a portaria número 1 de 2025. Ela foi editada em dezembro, e ela vale a partir de agora, 2 de janeiro. Obriga o e-social para todos os registros. Então, você vai ter custos de adequação. Sua contabilidade, então, nem se fala, né? Porque tem que tirar tudo dos sistemas anteriores e passar para o e-social, né? Falei dos pisos estaduais, falei dos pisos da convenção coletiva. Olha para vocês verem, no e-social, que eu falei, tudo agora tem que ser no e-social, né? Se você não registrar a admissão do seu empregado no e-social, a multa é de R$ 443 até R$ 44.000. Se você falhar no monitoramento da saúde, sabe a NR1? A NR1, que é sobre os riscos psicossociais. Se você não lançar, se a sua empresa de segurança do trabalho, a partir de maio, não lançar esses assuntos no e-social, a multa é de R$ 443 a R$ 44.000. Porque é por empregado que você deixar de fazer o lançamento. Então, você precisa contratar uma empresa que saiba fazer isso. Porque não é seu contador, não é seu advogado, é a empresa de medicina e segurança do trabalho. Então, em maio de 2026, entra o gerenciamento obrigatório do risco psicossocial, tá? Outro ponto aqui. Aí, gente, eu trouxe... Tem várias súmulas do TST. Você sabe o que é súmula do TST?
O Ed falou o seguinte: olha, eu estou pensando em fechar minha empresa, porque está ficando insustentável você ter uma empresa. Olha, veja bem, eu já estou assustada só de ouvir falar. Não se assuste, tá? Porque aqui nessa live, como ela é gratuita, eu tenho que pincelar. Mas quando vocês vêm nas aulas comigo, eu consigo aprofundar, tá? Os meus alunos, tem uma aba no meu Instagram que chama Depoimentos. Se você clicar nela, você vai ver os meus alunos falando que foram processados e não perderam nada. Que a pessoa pediu 500 mil e deu 0. Que o médico veterinário pediu 1 milhão e deu 0. Então, Ed, o que eu digo para você é, se você souber como que a justiça julga, você realmente vai fazer prevenção na sua empresa. Fazer prevenção, gente, se eu for processado, o que eu posso perder? Porque se você não for processado, né? Mas se você for processado, o bicho pega. Teve um aluno meu, eu vou mostrar para vocês uma súmula super interessante, né? Para tudo, mas antes, deixa eu aproveitar esse gancho aqui. Teve um aluno meu que ele entrou no meu curso, que chama Contrate Direito. Ele implantou os meus contratos na contratação dos autônomos, dos MEIs, dos PJs. Aí depois que estava tudo implantado, um fiscal do Ministério do Trabalho chegou lá, fiscalizou e falou assim: sua médica veterinária bate ponto. Então ela não pode ser autônoma, ela tem que ser CLT. E aplicou nele uma multa de 15 mil reais. Aí ele me chamou: professora, olha isso aqui. Aí eu falei: veja bem, vamos fazer o processo. Ação anulatória de auto de infração fiscal. Fizemos. Eu falei: olha, bater ponto não gera vínculo de emprego. Bater ponto não tem nada a ver. Tanto o autônomo, o MEI, o PJ, o sócio de serviço, quanto o CLT podem bater ponto. Não é isso que define o vínculo de emprego. Não é isso que a lei diz que é vínculo de emprego. Não é assim que a justiça julga, não. Aí fizemos a ação anulatória. Em dezembro de 2025, chegou a sentença do juiz. Bater ponto não gera vínculo de emprego. E anulou aquela multa de 15 mil reais que o Ministério do Trabalho aplicou. Falou: o Ministério do Trabalho não podia ter desrespeitado o contrato de prestação de serviço que existia ali entre a médica veterinária e a clínica. Mas vale para outras profissões? Sim, sim. Todos os meus clientes fazem os prestadores de serviço bater ponto. Técnicos de enfermagem home care, técnicos de raio-x, especialmente em ambiente hospitalar. Os meus clientes que são de TI, tecnologia da informação, geralmente eles não pedem ponto, porque a pessoa ele já tem o controle quando a pessoa faz login, logout, né? Então a gente analisa caso a caso, mas bater ponto, dar uniforme, nada disso faz o vínculo. Mas vocês não sabem, porque vocês ficam acreditando em um monte de reels e de TikTok aí da internet, de um monte de gente que não tem prática jurídica de verdade. Então, eu gosto muito daquele projeto de lei que está em tramitação, que é copiar na China. Só pode falar de direito quem é advogado praticante. Só pode falar de alimentação quem é nutricionista ou médico. Só pode falar de exercícios físicos quem é formado em educação física. Porque, gente, até os advogados erram. Imagina esse monte de gente aí falando os trem que nem advogado é. Então, vocês têm muitos achismos. Então, a verdadeira prevenção é saber como que a justiça julga. Todos os meus conteúdos são nesse formato de como que a justiça julga. Então, pode começar maratonando os meus vídeos, viu? É de seu para casa, Bruna Flix. O Ed tá no TTzinho, então você vai pegar meu TTzinho e vai assistir um por um, porque todo o meu conteúdo é baseado em como que a justiça julga. Então, caminhando aqui, nós temos várias súmulas do TS. Olha, você falou: eu sempre te sigo. Você exerce a vara civil? Não, eu atuo só no trabalhista,
CLT, autônomos, MEIs e PJs. No cível, eu só atuo em societário, que é o sócio de serviço e as sociedades em si, né? Sociedade anônima, sociedade limitada, acordo de sócio. Eu sou especialista em relações de trabalho, com e sem CLT, tá? E aí, gente, vocês acham assim, nossa, essa NR1 dos problemas psicossociais, ela tá chegando, ela vai dar muito trabalho aqui na empresa? Olha só. Presta atenção que eu tô chegando aqui no meu roteiro, ó. Achei. Desde 2007, a minha filha que nasceu em 2009 tem 16 anos. Então, 9, 8, 7, 14 anos. Há 14 anos que existe uma decisão, uma súmula do Tribunal Superior do Trabalho, TST, que fala assim: é dever do empregador zelar por ambiente saudável do ponto de vista de saúde mental, coibindo práticas que gerem danos morais ou emocionais. Com base nessa súmula do TST de 2007, os juízes trabalhistas já condenam as empresas. Agora, olha, se você não estava com papel e caneta, anota aí agora. E se você já estava, anota aí para você nunca mais esquecer. Faz um mapa mental. Já existe no Brasil inúmeras decisões judiciais que a gente chama de jurisprudência consolidada, dos juízes pegando aquela doença mental e falando que o ambiente de trabalho agravou, piorou a doença mental da pessoa e deu estabilidade de emprego. Depressão, estresse, burnout, tudo, gente, tudo. Toda doença, ansiedade, todos os CIDs dos atestados médicos que existem de doença mental, os juízes do trabalho, eles fazem o seguinte: o processo chega lá, que eu sempre ensino como que a justiça julga, né? Então, a pessoa trabalhou na sua empresa, sabe-se lá por quanto tempo, com ou sem CLT, não importa, porque vale para o CLT e vale para o sem CLT, porque o sem CLT pede vínculo de emprego. E o com CLT já tem a carteira assinada, vai pedir a estabilidade de emprego, a doença ocupacional. Então, como que pode ser um processo desse, tá? A pessoa, ó, minha família vai entrar agora aqui fazendo um barulhinho, tá? Vocês ignoram, viu? É minha filha e meu marido. Aí eles vão ver que eu tô dando aula aqui pra vocês, aí eles vão diminuir o tom de voz, mas é capaz deles chegarem falando alto. Então, anota aí. Ó, a pessoa trabalhou aí na sua empresa ou trabalha, porque ela não precisa ser desempregada para te processar. Ela pode te processar mesmo estando ativa aí na sua empresa. Ela entra na justiça falando o seguinte: eu adquiri uma doença mental. Ansiedade e burnout são as mais comuns, tá? O burnout é uma estafa, é um trabalho em excesso que deixa a pessoa estafada de trabalhar na sua empresa. Então, ele entra e fala assim: eu adquiri, trabalhando nessa empresa, ansiedade, depressão, burnout, e eu quero estabilidade de emprego, eu quero pensão alimentícia mesmo, pensão, como se você virasse seu filhinho, vitalícia, porque eu não vou conseguir trabalhar em outro lugar. Eles pedem um monte de coisa. Primeira coisa que o juiz vai fazer: o juiz vai nomear um médico perito. Deveria ser um médico psiquiatra, mas os juízes ainda não estão com essa sensibilidade, não. Então, cabe ao advogado brigar. Eu brigo. Aí eles trocam e nomeiam um psiquiatra. E aí ele nomeia um médico que vai fazer um laudo psiquiátrico para avaliar se essa pessoa já tinha essa doença e ela foi agravada pelo ambiente de trabalho, ou se ela não tinha essa doença e ela foi gerada no ambiente de trabalho. Aí ele faz esse laudo. Se você não tiver um advogado experiente nesse assunto e junto com esse advogado experiente um perito assistente para acompanhar, você tá lascado, tá? Porque o juiz começa nomeando um médico que não entende nada.
Se você não brigar para ser um médico psiquiatra, você tá lascado. Então, tem que ter um advogado bom de briga aí para te acompanhar. Aí, o médico vai fazer esse laudo. Se o médico falar que não tem nenhuma relação com o trabalho, você não vai pagar nada. Ele vai processar, mas ele não vai ganhar, tá? Agora, se esse médico falar que essa doença já existia, mas ela foi agravada pelo ambiente de trabalho, é doença ocupacional. Ele tem estabilidade de emprego. Ele ou ela, né? A pessoa vai ter estabilidade de emprego. Se o médico falar que essa doença não existia e ela surgiu por causa do trabalho, aí vai ficar mais cara ainda a condenação, tá? Então, você precisa tomar cuidado. Vocês acham que essa nossa, NR1 tá chegando, vai entrar em vigor em maio de 2026? Gente, os juízes já condenam tudo isso desde 2007. Desde 2007 que os juízes já condenam tudo isso, tá? Exemplos que causam essas doenças mentais, para você pensar. Metas inatingíveis. Como é que você tá cobrando as metas aí na sua empresa, hein? Horas extras excessivas, humilhações, isolamentos, clima tóxico, acidentes, violência. Você consegue mapear tudo isso na sua empresa? Você sabe tudo que está acontecendo na sua empresa? Olha, aqui nessa live aberta, gratuita no Instagram, fica difícil de eu te ensinar tudo isso, porque eu já tá acabando meu tempo. Mas hoje, agora, às 9 horas da noite, eu vou entrar no Zoom, que é uma sala secreta e é gratuita. Mas ela só é gratuita para você se você estiver comigo nela ao vivo. Nela, eu vou ter os slides na tela e aí sim eu faço mentoria ali com quem está presente, como que pode aplicar na empresa, as imagens aqui. E aí a gente aprofunda nesses temas, que é a prática. Então, eu sempre trato aqui no TikTok e no Instagram, em lives gratuitas, que vocês são amadores, que vocês estão me conhecendo agora. Mas lá na sala secreta, eu já trato vocês como iniciantes, que vocês já conhecem, já têm uma noção de quem eu sou, de como que eu trabalho, mas ainda é gratuita. Que tal? Quer se aprofundar? No link da bio do meu Instagram, tem um balãozinho lá escrito Sala Secreta. Entra lá. Entra lá. Como é que chama isso? É um canal. É um canal. Porque dentro desse canal agora, eu vou colocar, terminando aqui, eu vou colocar o link do WhatsApp da Sala Secreta. É um grupo fechado, ninguém pergunta nada. Só eu que posto lá dentro, que é o link do Zoom, né? E vou colocar o link do Zoom lá e vou abrir agora, hoje, neste momento, gente, 9 horas da noite desta segunda-feira, dia 5 de janeiro, eu vou abrir o Zoom na sala secreta para dar essa aula que eu dei aqui agora para vocês. Só que aqui foi muito superficial. Eu vou fazer ela agora, aprofundada no Zoom. Você vem? Digita aí quem vem. Quero ver quem vem. Quem vai vir agora, 9 horas da noite, na sala secreta? Digita aí, deixa eu ver. Desculpa para eu poder beber água. Pronto? Isso, Ed! Ed falou, eu vou. O link não tá aqui no TTzinho, tá? O link tá no Instagram. Vou ver se tem jeito. Eu tenho um canal aqui no TTzinho também da Sala Secreta. Eu vou ver se eu coloco nele, tá? Do sócio de serviço. Vou ver se eu coloco nele, pra vocês pegarem no TTzinho também. Terminando aqui já. Isso! Karen, Renato, doutora Admira, eu. Ótimo. Então, eu vou fazer o seguinte. Último combinado. Essa live que eu dei agora, ela foi assim superficial, mas ela é ótima para as pessoas me conhecerem. Eu vou deixar, de nada, Neto, eu vou deixar ela aqui salva, gravada no meu Instagram e eu quero que você compartilhe. Com quem? Com empresários, com empresárias, com contadores, com gestores de RH. Ô, gente, esse ano de 2026... eu vou fazer
o meu primeiro curso para contadores. Eu nunca fiz, até agora eu só fiz para empresários. Inclusive de empresários eu vou explicar lá na sala secreta que tem alguns em aberto, mas estando lá vocês pegam conteúdo aprofundado de graça ao vivo, tá? E esse ano eu vou fazer o meu primeiro curso só para contadores. Só para contadores. Então, pega essa live aqui de hoje, que eu acabei de fazer, e manda para o contador da sua empresa. Fala com ele, olha, a Bruna vai ensinar os métodos dela só para contadores. Segue ela para você não perder quando ela fizer o evento, o lançamento. Sabe por quê? Porque primeiro eu vou para a África do Sul. Então, dia 31 de janeiro, eu vou para a África do Sul, vou ficar lá 10 dias. Então, quando eu voltar, eu vou começar a falar desse evento exclusivo para contadores. E foram vocês que pediram. Até agora, eu tô aqui na internet desde 2021. Nós já entramos em 2026 e tudo meu era só para donos de empresa, donos de empresa, donos de empresa. Então, atendendo aos pedidos de vocês, os donos de empresa me pediram para fazer um evento, um curso aprofundado só para contadores. Então, vocês têm uma obrigação, vocês têm um compromisso comigo, vocês pediram. Então, vocês precisam convidar os seus contadores para me seguir para não perder esse evento, porque foram vocês que pediram, tá bom? Então, agora vamos para a sala secreta no Zoom. Entra no link da bio que eu vou colocar o link do Zoom lá agora. Beijo. Tchau. Ah, Ed. África, que bom. Morei por 3 meses em Maputo. Você vai amar o lugar ali. Vem para a sala secreta para a gente continuar essa boa prosa. Beijo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.